Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eleitos do Senhor, mais que abençoado em Cristo Jesus. Estou passando aqui para deixar mais um vídeo para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar numa libertação de mente. Nesse vídeo você vai entender, que a lei de Moisés ficou para trás, que a velha aliança ficou para trás, ficou na história, na história judaica, na história do cristianismo, ficou a lei de Moisés e ficou a velha aliança. Hoje vivemos numa nova aliança e vivemos da graça de Cristo. Então, nesse vídeo você vai entender perfeitamente como tudo isso aconteceu. Então, convido você para assistir esse vídeo. Que está trazendo aí esse vídeo é o nosso irmão e amigo Geraldo Moraes, do canal Igreja em Espírito e em Verdade. E você que ainda não tem o entendimento, o que é lei, o que é graça, peço você que vá até no vídeo que está aqui no canal, chamado Lei versus Graça, que você vai passar a entender o que é lei, o que é graça, para quem era a lei e para quem é a graça. É isso aí, mente de Cristo ativada, pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento e vamos pro vídeo. O tema desta pérola é a autoridade pastoral contra a autoridade de Cristo. Vou repetir esse tema mais uma vez. A autoridade pastoral contra a autoridade de Cristo. Ouça o que eu vou lhe dizer com seriedade, com franqueza e com Bíblia aberta, Evangelho. Todos os pastores, todos que não pregam o Evangelho de Cristo está contra Deus. Todos que não pregam o Evangelho do Cristo ressuscitado. Todos eles, eu estava lá, pregam, são contra a autoridade de Cristo. Tire as suas próprias conclusões em Hebreus. Tem aí, está aberto aí, Miguel? Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 18. Leia isso aqui, leia isto. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pelo qual nós chegamos a Deus. Volta o 18. Portanto, por um lado se revoga. A pergunta que eu faço, de acordo com aquele texto lido por mim e por você, difícil de se ler nas igrejas evangélicas, é: a anterior ordenança, a lei de Moisés, com os seus preceitos, 613 mandamentos, de acordo com o que está ali, foi revogada ou não? Foi. Ora, a palavra revogada quer dizer tornar algo sem efeito, deixar de vigorar, cancelar. Entende? Sim. Se Cristo revogou, cancelou, tornou sem efeito a lei e todos os seus preceitos, por que é que os pastores pregam dentro das igrejas? Porque estão contra esta revogação. Estão colocando a autoridade deles contra esta autoridade revogada por Cristo. Entendeu? Ora, me fazem entender que o que se prega é uma hipocrisia, porque diz que este livro é sagrado. Ora, se isto é sagrado, se entende-se que é inviolável, é intocável, deve ser respeitado. Se aqui diz que a lei foi revogada, como é que eu posso obrigar a você a observar algo que está sem efeito? Eu não estou a favor de Deus, eu não estou submetido a Cristo, eu estou contra Cristo, eu estou dizendo que o que Ele fez não vale de nada, e que aqui entre nós, o que prevalece é um regimento interno, é um
estatuto criado por mim e que você deve obedecer indo contra ele. Mas eu não estou contra ele? Eu não estou submetido a regimento interno de lugar nenhum, porque eu não sirvo a regimento interno, eu sirvo ao regimento dos céus, o evangelho da graça de Deus. É isto que eu sirvo. Se está revogado, e eu não me submeto nem sobre a ameaça de morte, porque eu não sirvo a homens, não sirvo a placas, eu não sirvo denominação, eu sirvo a Cristo e ao seu evangelho. Mas e aí, se você desobedecer o pastor? Que pastor? Que é isso? Que é isso? Eu vou explicar. Pastor é um empresário religioso que se aproveita da fé alheia e que usa a lei de Moisés para tomar o teu dinheiro. É isso que se chama um pastor. Ah, vocês aqui não têm pastor? Temos o que revogou a antiga aliança e que estamos obedecidos a ele. Esse é o nosso pastor. Rapaz, mas o senhor é brabo, hein? Pois é. Além de brabo, estou respaldado no que diz o evangelho. Como que uma pessoa pode me dizer que ele é crente se ele não crê na Bíblia? Como que os pastores querem que você aceite a Jesus se ele não aceita o que ele fez? Não. Revogou ou não revogou? Revogou. Ele revogou a nova ou revogou a velha? A anterior, a que veio antes, a lei de Moisés. E você entra nos lugares, lá está a ordenança. E os mais radicais dizem, mas está na Bíblia? Está na Bíblia, mas foi revogada. Era anterior à ordenança, é o que veio antes da graça. Diz que então, quando ele revoga a anterior, o que é que ele faz? Versículo 19, como a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, por outro lado, do lado de cada cruz, ele se introduz uma esperança superior. Ele revoga a anterior e coloca algo melhor, superior. O pastor diz, não, você vai ficar aqui na inferior, aonde você é miserável, aonde você é o pó da terra, aonde quanto mais sacrifício melhor, aonde você tem que trazer os dízimos, aonde o diabo está aqui para roubar, matar e destruir. Ele quer me colocar na inferior. O dono da igreja diz, não, a autoridade não é do pastor, a autoridade é minha. E vocês vão andar naquilo que eu fiz por você, numa esperança superior, porque nessa esperança vocês vão chegar a Deus. Na inferior, vocês chegam os homens para encher os cofres. Geraldo, você está querendo muito. Já? Saramandaia. Então, é exatamente contra isso que nós lutamos. Mostrar às pessoas que elas não devem servir a outros, servir a um só, a Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo de número 16 e 19, diz algo interessante. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. São opostos. Tiago, que era pregador da lei, disse o seguinte: a fé sem obras é morta. Por quê? Porque ele era um judeu e o judeu vive de obras da lei. Paulo disse, não foi pelas obras que Abraão foi justificado, e sim mediante a fé. A fé, se tiver obras, ela está cancelada. Então Paulo diz, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que ele fez? Revogou. Depois ele diz no versículo de número 17, olha aí, mas
se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dá-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? É certo que não. Ora, se eu me acho ainda pecador, então Cristo que está ministrando em mim, ministrando em vocês, então Cristo é ministro do pecado. Mas para que ele viesse dentro de você e não andasse dentro da arca na anterior ordenança, o que é que ele fez? Na cruz ele aniquilou o pecado pelo seu sacrifício, e depois de você purificado, sem pecado nenhum, aliás, já nasceste sem pecado, nasceu depois da cruz, ele veio habitar em você, ministra em você e não no tabernáculo. Se você se acha pecador, você anda numa inferior aliança. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos achados pecadores, a igreja se acha em pecado. Dá-se-á o caso então de ser Cristo ministro do pecado? Paulo disse: é certo que não. Versículo de número 18, temos, olha, aí é a sabedoria, e quem lê entenda. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo justificado, santo, a mim mesmo me constituo transgressor. Olha, ele revogou a antiga aliança, eu levanto a antiga. Ele revogou a lei, eu trago a lei. Ele revogou o dízimo, eu trago o dízimo. Ele revogou a Páscoa, eu trago a Páscoa. Ao invés de ser uma igreja de justificado, é uma igreja de transgressores. São contra Cristo e não a favor. Mas aonde eu moro não tem ninguém que prega isto. Tem aqui? E você vai chamar a Bíblia de sagrada, com ela debaixo do braço e indo contra o que está escrito. Eu sou crente. Ih, caramba, legal aí. Cadê? Aqui. Batalha espiritual, comprei ontem, parcelei 3 de 299. Ô, glória. Linda. E você obedece o que está aí dentro? Você segue o que está aí dentro? Não, o pastor diz que eu sou pecador. E aí dentro está escrito o quê? Abre para mim, por favor, Miguel, Hebreus 9, 26. Já estamos ali para terminar essa pérola. Hebreus 9, 26. Tem aí, Miguel? Miguel lindo de máscara. É o Zorro. Ora, neste caso, seria necessário que ele, está falando de Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, nos dias de Paulo, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Aniquilou ou não aniquilou? Se ele aniquilou o pecado, como eu posso dizer que você tem pecado? Então o pecado ali era a transgressão da lei, e o pecado que ficou entre os gentios são as obras da carne. Essa você tem. Mas pelo Espírito, como você tem o domínio próprio, você vai dizer: eu não vou fazer isto, não vou fazer aquilo, não vou pecar, não vou matar, não vou roubar, eu vivo a lei do amor, e quem ama, cumpre todas as leis. Então as igrejas estão contra ao que está escrito. Você pode ter uma Bíblia Scofield, você pode ter a Bíblia de Jerusalém, você pode ter a Thompson, Batalha Espiritual, Bíblia de Provisão, você pode ter o que for, mas se você não vive o que ela diz, você é um hipócrita, você é um religioso. Uma senhora me mostrou uma Bíblia de couro linda, desse tamanho. Falei: que adianta? Mas cadê a sua? Eu abri o peito e disse: ela está aqui, imprimida na minha mente, escrita no meu coração. Aqui está a epístola de Cristo, a carta viva, não escrita por mão de homem, mas escrita pelo Espírito de Deus, não em tábua de pedra, mas no meu coração, cujo o louvor não procede de homens, mas do Deus vivo e verdadeiro. Então isso aqui
é uma prova cabal de que nós andamos pela vontade do homem. Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 23, olha aí, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesse no mundo vos sujeitais a ordenanças? Versículo 21, não manuseie isto, não proves aquilo, e não toque aquilo outro. Isto é a doutrina aí que está contra Cristo. Não corte, não faça, não pinte. Ora, se você já morreu com Cristo, diz o versículo de número 22, segundo os preceitos da doutrina do apóstolo Paulo, do Cristo ressuscitado, do Evangelho, preceitos e doutrinas de quem? Homens. Não vive a doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo foi revogar a antiga aliança e trazer o ensinamento da graça de Deus, que as igrejas não vivem. As igrejas têm, corta o cabelo, não corta, usa brinco, não usa, tira, é coque, é saia, é isto, é aquilo, é pecador, é não sei, é demônio, é Exu, é pomba gira, é pomba que quica, é pomba que roda, é pomba que deita, é pomba que levanta, é tanta pomba que vira um pombal e não uma igreja. Segundo, os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso ela se destrói. Versículo de número 23, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade. Olha como é que Paulo chamou tudo isto dentro das igrejas. Como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, isto não tem valor algum contra a sensualidade. Rigor ascético. 40 graus, camisa, calça, nada contra isto. Este é o rigor para mostrar que a pessoa só é santa se ela estiver vivendo assim. Claro que no outro ponto do extremo, eu já vi irmãos então com bermuda, aparecendo a cueca, e em vez de cantar um louvor, sai cantando salave, 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 salave. Não é isso também, é o proceder. O rigor ascético não gera santidade, mas a libertinagem também gera mau testemunho. Mas a grande verdade é que toda a doutrina dos pastores está contra o que diz o Evangelho. Se você prestar atenção no que diz o Evangelho, está totalmente fora o que diz a doutrina dos homens. E eu termino então esta pérola com Hebreus capítulo 3, versículo de número 1 a 6, olha aí. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o presidente da convenção. Nunca. Sabendo que se Paulo pregasse uma coisa dessa, eu ia pegar uma regressão ao útero materno, ia voltar no tempo e ia dar-lhe um pau nele danado. É para considerar, disse Paulo aos Hebreus, o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, 2, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanta maior glória. Tem sido considerado digno de maior glória por quem? Pelos religiosos? Não. É considerado digno por nós, que entendemos a obra que ele fez no madeiro. Mas o religioso não aceita a obra de Cristo no madeiro. Quando você diz que lá no madeiro ele aniquilou o pecado, que era a transgressão da lei, eles dizem, não, que está maluco? Você é herege, você é doido. Quando dizem que o batismo não é nas águas e o batismo foi na cruz de Cristo, dizem, não. Não, ele não tem glória para fazer isto. Tem que batizar igual João Batista. João Batista era superior a Jesus. Quando João Batista disse, não, eu vos batizo com água para arrependimento, mas o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com água também. Ele vos batizará com o quê? Com o Espírito Santo. E as igrejas continuam batizando com água,
Mas João disse, ele é mais poderoso do que eu, ele é digno de maior glória. E ali diz, Jesus todavia tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Quanto maior honra tem a casa, aquele que estabeleceu. Versículo 4, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. 5, e Moisés, vou terminar aí. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para a testemunha das coisas que haviam de ser anunciadas. 6, Cristo, porém, Moisés era fiel no templo. Moisés era fiel lá, no que era físico. Moisés era fiel nos sacrifícios. Moisés era fiel onde estava a arca, onde estavam os sacerdotes, a lei era fiel àquilo, obedecia aquilo. Paulo disse, Cristo, porém, como filho, em sua casa, o qual somos nós. Nós somos a casa de Cristo. A casa de Cristo não é uma igreja lá em Campinho, não é um templo levantado lá no Brás, não é a grande catedral em Belém, onde as pessoas reverenciam. Não, a casa de Cristo somos nós. Quem é casa de Cristo aqui? Diga, Abba, Pai. Abba, Pai. Reduzir a autoridade de Cristo a Moisés é dizer que ele não é digno, é igualar Cristo a Moisés. Reverenciar o templo é se igualar a Moisés, é reduzir a autoridade de Cristo. Dizer não ao templo e sim à casa de Deus. Isso sim, a casa de Deus é esta. Sobre o domínio de Moisés, Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sobre o domínio de Cristo, a confissão é outra. Alegrei-me quando eu descobri, eu sou a casa do Senhor. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória. Casas de Cristo, casa de Cristo, casa de Cristo, casas de Cristo, casas de Cristo. Ele ministra aí, ele ministra, ele ministra. Então, se eu estou contra ele, eu digo que Moisés é superior. Paulo disse não, Moisés era fiel à casa de Deus, ao espaço físico, ao templo e aos sacerdotes. Mas quando ele revogou a aliança, nós, como casas de Cristo, reconhecemos que ele é digno de maior honra do que Moisés. Cristo, porém, como filho em sua casa, qual somos nós? Leia, se guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Infelizmente, os pastores não promovem esta ousadia ao povo de Deus a dizer, chega, aqui está a minha carteirinha da convenção, chega, eu não quero reduzir Cristo ao senhorio de Moisés, muito pelo contrário, eu quero exaltar a Cristo, eu não preciso de um carimbo numa carteira, porque eu já tenho a marca de Cristo estampada na minha vida. É isso que eu recebo, é isso que você vai viver. Eu creio, eu recebo, você diz glória a Deus. Estamos terminados.